Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso tutorial de Canva para comunicação social espírita. Nesse módulo, nós iremos desenvolver nossa primeira arte e vamos avaliar quais são os primeiros passos. O que a gente tem que fazer para definir uma arte, um fundo, como a gente começa? Vamos ver que muitas vezes o menos é mais. Vamos cuidar com as fontes, vamos analisar quais são os cuidados que devemos ter na hora de escolher as fontes, né, que são os tipos de letras que vamos usar, falar um pouquinho de alinhamento e conhecer algumas ferramentas que o Canva oferece que permite deixar as apresentações muito mais bonitas. Para começar, vamos voltar aqui na nossa tela inicial do Canva e clicar no post para Instagram. Nós iremos começar uma arte do zero e uma das ferramentas que a gente vai aprender a utilizar agora é a ferramenta de upload, tá? Não se preocupem que no módulo adiante eu vou mostrar como a gente pode fazer para personalizar os templates, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai trabalhar desenvolver uma arte para o movimento espírita é que o nosso conteúdo é diferenciado. O nosso conteúdo ele não pode ter um apelo marqueteiro. Então, existe todo um cuidado que a gente deve ter na hora da escolha das imagens, na hora da escolha das cores, para que aquela mensagem, aquele material, ele transmita uma mensagem suave, de uma forma não agressiva, né? E para isso, a primeira ideia que a gente tem que ter é qual que é o propósito daquela arte que me pediram para desenvolver. O que a gente quer fazer? O que a gente quer transmitir? Qual informação a gente quer transmitir? É um estudo? É um convite para seminário? É uma roda de conversa? É um evento promovido pelo DIGI? O que vai ser? Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é o que a gente está querendo transmitir, qual mensagem? Com base nisso, nós escolhemos, né? A gente começa o processo de pesquisa e eu acredito que quando a gente trabalha com imagens, né? Não com fundos lisos, né? Com cores, apenas com cores, as imagens elas dão um pouquinho mais de trabalho porque ela requer um pouco mais de sensibilidade da gente escolher, né? Aquele material. Bom, a gente vai, nesse primeiro momento, deixar claro que a proposta aqui não é dizer o que está certo, o que está errado, como que tem que fazer. A proposta é dar um norte, é uma sugestão, né? Cada casa tem total liberdade de trabalhar e divulgar o seu conteúdo, as suas atividades da forma que ela acha melhor. A proposta é apenas a gente dar algumas sugestões, né? Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro momento, com uma imagem, e num segundo momento, nós vamos apresentar uma arte mais simples, apenas com um fundo, um degradê, para mostrar que, na verdade, não é a imagem, não é a complexidade da arte que a torna melhor ou pior. O importante é que a mensagem seja transmitida de uma forma clara, de uma forma simples. Eu vou mostrar para vocês como a gente pode estar conseguindo algumas imagens diferentes. Algumas formas. Primeiro, a gente pode procurar dentro do próprio banco do Canvas. Aqui a gente tem fotos, ó. A gente pode pegar, eu quero fazer a proposta que a gente apresentou desenvolver esse cartaz aqui, ó. A gente tem que chegar aqui. Então, eu quero um cartaz que faça propaganda do ESD e do EAD no meu centro espírita todas as segundas, das 19h30 às 21h. Como que a gente começa? Bom, eu fico pensando assim, ESD, EAD, estudo, o que me remete? Livros, né? Pode ser livros. Então, um processo de escolha da imagem, caso eu opte por isso, começa aqui. Então, se eu quero um livro, eu venho aqui, ó, em fotos, vou colocar, ó, livros. Ele vai me mostrar uma série de opções.
tá? Então, ó, livros antigos, leitura, biblioteca, né? Então, olha aqui, ó, ele tem uma imagem bacana, algumas são pagas, ó, observar sempre esse ícone, né? Olha aqui, essa daqui também é legal, olha que você pode, se você gostar, é só arrastar, ó. Olha que bacana para de repente fazer também um material de divulgação. Vou clicar no teclado deletar. Quero só mostrar as possibilidades que tem. Mas além da gente poder usar, poder contar com essa biblioteca, eu quero mostrar para vocês como é que a gente faz upload de imagens. Então, para isso, eu vou deixar como sugestão também a consulta e o uso de bancos de imagens gratuitos que existem na internet. Eu deixei aqui em cima, ó, 3 deles que eu uso bastante, ó. Aqui é o Pexels, tá? Existem milhares de fotos totalmente gratuitas, vocês podem, às vezes precisa fazer um registro, mas é simples. É igual o próprio Canva, você só bota seu e-mail lá e já cria e você consegue baixar milhares de imagens com alta definição gratuitamente. A gente tem o Pixabay, que é muito famoso também, ó. Tem inúmeras imagens de alta definição gratuitamente para a gente fazer download. Tem um Unsplash também, que eu gosto bastante. Ó, ele é em inglês, mas olha aqui, por isso que eu falei para vocês no começo, ó, o Google automaticamente ele já identifica e me pergunta se eu quero traduzir. Então ele já acaba traduzindo, ó, e aí eu pesquiso pelas palavras-chave. Eu fiz a pesquisa de uma imagem de um livro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para trazer para cá essa imagem. Então eu clico aqui no fazer o upload, ele vai abrir a minha pasta. Né, eu tenho uma pastinha, é sempre bom vocês organizarem as imagens de vocês para que não fique confusa, bagunçada, difícil de achar. É essa aqui, ó. Ele vai fazer o upload, vai aparecer aqui para mim. Ó, ele tá com esse temporizador aqui. E aí, eu vou arrastar essa imagem até ó, a borda da minha área de trabalho, ela já preenche todo o espaço. Vocês vejam que essa imagem eu peguei de propósito, porque ela é uma imagem que tem muita informação. Ela tem pontos de contraste, ó, escuro, claro. O que a gente vai fazer? Nosso objetivo é chegar aqui. Só que eu só estou mostrando para vocês isso para a gente ter um norte. Vocês, na hora de desenvolver, não vão ter a referência, vai estar tudo na cabeça de vocês. Então, só para a gente saber como que a gente vai construir. A ideia de trazer essa imagem aqui é para vocês saberem como que a gente vai chegar nesse ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ou melhor, a segunda, né? Já colocamos a imagem, é trabalhar com texto. Aqui no nosso menu lateral, a gente vem aqui em texto. A gente tem uma série, o Canva já traz uma série de combinações possíveis entre título e subtítulo, de fontes diferentes, às vezes até de algumas cores, para o quê? Para auxiliar no nosso layout. Eu vou escolher essa aqui, que eu acho que tem uma fonte bem bacana, que dá uma boa leitura. E aí eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Eu vou até adicionar uma página aqui e vou mostrar o seguinte. Eu até fiz um upload de uma imagem que eu quero que você chamar a atenção o seguinte. Quando a gente está trabalhando com texto, um texto, um título, uma coisa assim, é interessante que a gente não use muitas fontes com serifa. O que seriam fontes com serifa? Seriam essas fontes aqui que tem essas bordinhas assim. Esse tipo de texto ele é mais indicado para texto corrido. Títulos se usa geralmente fontes sem serifa, que elas são mais retas, mais geométricas, né? Então isso daí é uma orientação, né, que a gente acaba seguindo, a não ser assim, que às vezes você tem um texto comprido, um título maior, e você quer chamar atenção para um pedacinho de uma informação, né, que nem teve aquela arte que a gente fez, né, do aborto. Vou até colocar aqui para a gente
relembrar? Então aqui, ó, vocês vejam bem, no título, o que a gente colocou? A gente usou uma fonte sem serifa e num detalhe, para chamar uma atenção, a gente colocou uma fonte mais trabalhada, uma fonte manuscrita. Para quê? Para chamar atenção. Agora vocês imaginem colocar todo o texto nessa fonte. Não fica bacana a leitura, não fica interessante, fica uma arte pesada, tá? Bom, voltando lá, então, por isso que a gente dá preferência para títulos a gente colocar a fonte sem serifa. Aqui, a princípio, eu vou dar até um zoom, para dar zoom aqui nesse cantinho, a gente tem, você clica, ó, ele vai aumentar a tela, vocês aumentem aonde ficar melhor para vocês. Vocês vejam que ele me traz um pacote, ó, com título, subtítulo. Se eu clicar aqui, eu tenho o nome da fonte, ó, tá vendo? Cada objeto que eu tenho selecionado, ele fica demarcado por uma caixa, onde eu posso, ó, ampliar, ó, ela aumenta ou diminui proporcionalmente quando eu puxo pelas abas, né, diagonais. Nessas alças laterais, eu vou só aumentar o tamanho do espaço da escrita, olha aqui, ó, tá? Mas a questão é a seguinte, eu estou com um pacote fechado, eu estou com um grupo, né, junto de letras, de pacotes, eu quero separar. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona e clica aqui, ó, desagrupar. Eu vou conseguir, ó, movimentar individualmente cada um dos espaços. Eu vou deletar esses daqui, ó, vou selecionar e clico na lixeirinha, ou posso clicar no teclado também. E vamos colocar aqui, ó, ESD e EAD. Muito bem. Essa cor branca não favorece, porque obviamente não está dando leitura. Eu vou mexer o elemento texto e eu quero que vocês percebam o seguinte, quando ele está selecionado, na parte superior, um submenu ele é acionado, onde ele permite que eu altere o tipo de fonte, né? Cada fonte tem um nome específico, lembrando que cada fonte que tem aquela coroa ao lado, né, significa que ela é uma fonte que só pode ser utilizada para os assinantes, né, para as pessoas que têm a versão paga. Tá? Aqui a gente pode alterar o tamanho, aqui nós podemos mexer na paleta de cores, é o que nós vamos fazer agora. Então, eu quero só chamar a atenção o seguinte, o Canva, quando a gente trabalha com imagens, ele automaticamente já extrai uma paleta de cores daquela imagem. Então, vocês vejam, esse livro aqui, ele está em tons de azul. Olha as cores que ele me sugere, né? Então, ele já me facilita nesse aspecto. Nós não iremos utilizar muito ela agora, porque já é uma imagem meio forte, então a gente não vai colocar mais tom de azul. Mas em outras situações ela pode ajudar a gente. Eu vou colocar uma cor aqui, que é a cor que eu usei naquela arte referência. Quando a gente coloca aqui, ó, vocês vão ver que ainda não tá com uma leitura bacana. E aí a gente vai usar um recurso que o Canva oferece, que é a sombra. Mas antes disso eu quero mostrar para vocês o seguinte, após escolher as cores, a gente tem a opção de tornar negrito, né, itálico. Nem toda fonte deixa que eu altere ela para negrito, para itálico, depende da fonte, tá? Então, às vezes ela vai estar apagadinha, assim, ó, significa que não está disponível essa opção. O alinhamento, você pode colocar, como aqui é um título, não fica tão perceptível, mas geralmente eu vou colocar um texto aqui, ó, vou pegar esse aqui de novo, ó, vamos desagrupar só para vocês entenderem o que é o alinhamento. O alinhamento é quando o texto fica, ó, aqui ele está alinhado à esquerda. Se eu clicar aqui, ó, ele está centralizado. Se eu clicar novamente, ele está alinhado à direita. Então, o alinhamento seria para isso, tá? Voltando aqui, nós temos a opção também de criar as listas, né, com os bulletzinhos, os pontinhos, né? A gente pode também fazer o espaçamento. Esse espaçamento pode ser entre letras, ó, entre letras. Ou pode ser entre linhas, aqui nós não temos uma segunda linha, mas numa determinada ocasião nós vamos trabalhar com isso também. E vamos chegar aqui nos efeitos. Tá? Os efeitos é onde a gente tem a possibilidade de aplicar a sombra. Então, nós temos duas opções aqui, ó.
o sombreado ou o flutuante. O flutuante ele fica meio embaçado, só que aqui o fundo já é um fundo meio embaçado, então a gente vai escolher o sombreado. Vamos pegar, em vez de amarelo, tem que ser uma cor mais escura. A gente pode pegar um preto ou um cinza, um preto talvez fique melhor. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, gente, a função da sombra é fazer contraste e dar profundidade. A gente tem que tomar muito cuidado com a sombra para não ficar uma coisa deselegante, tá? E quando a gente tem essa opção de sombreado aqui, a gente seleciona, a gente tem as ferramentas que permitem o ajuste. Então aqui, ó, aí vai de cada um. Isso daqui é um processo individual. Você vai analisar, olha que eu tô correndo o meu botãozinho e eu vou vendo, ó, o que me agrada, o que eu acho que dá uma leitura melhor. Olha a diferença entre esse texto e esse texto. Olha como não dá uma leitura, não fica uma apresentação nítida e clara. Aqui a gente já tem uma outra apresentação, né? Então eu vou ajustando, né? Cada um faz do jeito que a pessoa achar que fica melhor, mais apresentável, e obviamente que cada arte ela é única, gente. Então isso daí vai do teste, da avaliação, né? De experimentar mesmo. Aqui nós temos algumas outras possibilidades onde ele permite que a gente altere, ó, o layout, tá? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ele permite que a gente faça algumas modificações no texto para dar algum efeito, né? Opa, vamos deixar assim. Temos também alterações no formato, deixa eu ver se eu altero aqui, ó. Dá para vocês brincarem com isso, tá? E nesse botão de reticências aqui, ele tem a opção de você colocar o sublinhado, que não aparece aqui, e você deixar tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, tá? Isso aqui, tanto faz, você pode usar o teclado, deixar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, ou você pode fazer, clicar aqui. Então, por exemplo, aqui vocês vejam que tem a palavra, o Ezinho, ele tá em minúsculo. Se eu clico aqui, ó, ele transforma automaticamente todo o texto em maiúsculo, tá? Se eu desabilitar aqui, ele volta a ser o que ele era, tá? Muito bem, fizemos isso, essa primeira parte, ok. Vamos agora, qual que era a nossa segunda informação? A segunda informação é que é todas as segundas-feiras, é isso? Vamos lá. Aqui, ó, todas as segundas-feiras, vamos lá. É importante, gente, cadê? Opa. Vamos colocar aqui. É importante que a gente geralmente use fontes. A gente não pode, a cada informação que a gente for colocando, a gente usar uma fonte diferente, tá? Isso é outro erro. As pessoas fazem uma salada mista, né, de fontes. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Copperhead. Então, o que eu vou fazer? Eu posso duplicar ou eu posso inserir aqui, ó, um subtítulo. E eu quero usar essa mesma fonte. Então, aqui, ó, Cooper, vou lá colocar o Cooper. Ele já até selecionou. Só que eu não quero da mesma gramatura que esse daqui. Tá muito grosso. Vamos ver se ele tem outro? Vamos ver. Às vezes tem. Olha aqui, ele tem duas fontes. Minto, ele tem duas apresentações, dois membros da mesma família. Então, eu tenho uma fonte um pouco mais fina e uma que tem um pouco mais de espessura. Eu vou deixá-la assim. E eu vou colocar assim, ó. Opa. Todas as segundas-feiras. Olha só. Lembra daquele efeito, daquela opção aqui, ó? Eu posso clicar aqui e deixar tudo maiúsculo. Mas aí, olha o que acontece, gente. A gente recai num problema grande também. Quando a gente tem um cartaz, um material de divulgação, a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho das informações. Tem gente que coloca tudo com letra grande, tudo com a mesma letra, ou tudo com letras, cada informação com uma letra diferente. Então, existe o que a gente chama de hierarquia, né? A gente tem que ter a hierarquia das informações. Então, a informação mais importante é sempre o título, né, do evento, do motivo daquela informação. Então, o título sempre tem que ser maior. Essa informação secundária, ela é relevante, mas ela não precisa estar
no tamanho que ela tá aqui, por exemplo. Então, vamos alterar aqui. Vamos colocar primeiro ela em branco. A gente vai ter que colocar uma sombra. Vamos diminuir. Se eu não me engano aqui, eu não deixei ela... Ah, deixei. Tá toda ela em maiúsculo. Né? Vamos diminuir a caixa aqui. Vamos aumentar. Vocês estão vendo que ela tá muito junta as letras? A gente pode fazer aumentar o espaçamento. Olha aqui, ó. Se a gente aumentar, olha como é que ela fica, ó. Dá mais leitura, fica mais claro no sentido de não deixar tudo amontoado. E vamos colocar uma sombra. Então, vamos colocar aqui também efeitos, ó. Vamos colocar uma sombra. Mesma coisa, ó, tá? Vamos clicar aqui para definir a cor da sombra que a gente quer. Olha aqui, ó. Vamos aumentar a distância. Aumentar aqui, ó. Ficou muito fina. Vamos testar o negrito, ó. Deu uma melhorada. Não tá competindo com essa, mas tem que ter leitura também. Então, com o negrito ficou melhor. Vamos aumentar o nosso zoom pra gente ver aqui, ó. Aqui, ó. Aumentar a distância. A direção, ó. A direção é importante que ela aumenta o ângulo também, né? A gente pode deixar mais transparente, mais escura. Acho que de repente assim fica melhor, dá pra gente ler. Dá pra pessoa ler tranquilamente. E vamos colocar, ó, a informação. Vocês estão vendo que eu tô mexendo aqui e aparecem umas linhas, uns traços roxos? Esses traços, eles servem para o alinhamento, tá? Então, quando tá assim, ela tá exatamente centralizada. Agora eu vou pegar esse elemento, ó, ele vai me centralizar. Ele centraliza em dois aspectos, em relação aos outros elementos e em relação à tela. Eu gosto sempre do texto selecionado, deixar a caixa bem rente, para que o alinhamento fique mais fácil. Então, ó, se eu deixar exatamente assim, ó, eu vou mexendo, ó, ela tá alinhado, olha aí essa linha tracejada vertical que tá à direita, ela tá alinhada com EAD. Olha aqui, ó. Se eu migrar para a esquerda, ela tá alinhada do outro lado. Se eu deixar aqui, ela vai até me centralizar, ó. Perfeito. Agora, eu vou colocar a informação do horário. Vamos colocar de novo um outro subtítulo. Como é que é? Das 19h30 às 21 horas. Às 21 horas, e aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos aqui em cima, em efeitos. Esse efeito aqui, ó, fundo, ó, ele cria automaticamente uma caixa pra gente. Ah, Letícia, legal, mas eu não gostei desse preto. Também não. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai mudar a cor desse preto. Vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar o nosso amarelo, que foi o amarelo que a gente usou. Se eu clicar aqui, gente, em adicionar a cor, ele vai me abrir a paleta de cores. E eu tenho essa ferramenta aqui que é muito útil, que é o conta-gotas. Ele permite que eu capture qualquer cor da arte, tá? Então, geralmente, ele já deixa salvo aqui em cima as cores que eu tenho usado, que eu selecionei. Eu já tinha selecionado o amarelo, então ele já estava lá em cima. Mas se eu quisesse, por exemplo, esse azul aqui, olha aqui, ele já seleciona. Olha como é que alterou a caixa aqui, ó. Né? Então, o conta-gotas ele é muito útil para a gente manter uma harmonia na arte. A gente não pode colocar um texto em amarelo, uma caixa em vermelho, um outro texto em verde, porque não fica agradável aos olhos, fica uma arte pesada, tá? Vamos diminuir aqui, mas aí você vai falar assim, olha, eu achei que esse branco aí não combinou, e não combinou mesmo. Então, vamos alterar a cor aqui, ó. Podemos aproveitar a paleta de cores sugerida e usar um azul. Ah, mas ficou muito fino. Vamos aumentar. Pronto. Olha aqui, ó. Ficou bacana. A gente pode aumentar aqui, ó. Deixar. Né? Temos a informação. Bom, vamos considerar que a nossa casa tem uma logo, né? E a gente vai sugerir, vamos hipoteticamente considerar que a nossa logo seja uma imagem qualquer. Eu vou colocar aqui só pra gente simular.
A logo da casa, gente, ela tem que estar alinhada, tá? Então, por exemplo, eu poderia alinhá-la na central, né? Centralizar, poderia. Mas, por exemplo, eu quero colocar na informação o local que é o meu ESG-EAD. Então, eu quero colocar o endereço da casa. Uma sugestão é, a gente pode, olha aqui, quando eu mexo o elemento, olha como ele fica alinhado, ó. Ele alinha com o ESG, ó. Ele alinha com o texto, subtítulo a todas. Ele vai alinhando. Bom, eu vou deixar alinhado aqui. A logo não precisa ser grande, tá? E vamos colocar aqui o endereço, tá? Seguindo a lógica da construção do nosso material, vamos usar a mesma fonte. Então, vamos colocar aqui, ó, essa fonte, que é a Cooper Height aqui, vamos colocar aqui, opa, vamos alterar a cor dela, vamos ver, acho que, como aqui o fundo é mais claro, a gente pode colocar uma cor mais escura que vai dar a leitura. Então, vamos colocar uma rua qualquer aqui, ó. Tomar cuidado para que, mais uma vez destacando, não precisa estar tão grande essa informação. Essa informação ela pode estar menor. Ah, Letícia, mas aí eu não consigo enxergar. Ok, então aumenta aqui. Aumenta como? Bota um negrito para ver se fica melhor, ó. Ah, ficou melhor, mas acho que ficou muito, né, muito um em cima do outro. Ah, não tem problema, vamos aumentar aqui o espaçamento entre as letras, ó. A gente aumenta e dá para, de repente, dar uma diminuída. Ó, uma coisa que eu recomendo fortemente para vocês é quando vocês desenvolverem uma arte no computador, até pelo fato da gente estar aqui trabalhando com Zoom, às vezes para a gente está perfeitamente legível. Quando a gente manda pro celular, né, manda para alguém, tá muito pequeno. E a gente tem que lembrar que a informação tem que chegar. Então, não adianta ser uma informação que fique muito pequena, porque senão também não atinge o propósito. Vocês viram que ficou muito afastado? Se eu alinhar com o ESG? Então, eu vou alinhar com o todas, tá vendo? Ó? Eu vou alinhar aqui. E aí, eu coloco aqui, ó. O alinhamento ficou bacana, ó. Tá? A informação tá aqui. Muitas vezes a gente gosta de colocar uma informação adicional, um conteúdo doutrinário, uma mensagem, né? Então a gente pode colocar um texto aqui, como essa arte aqui, quer ver? Eu dei uma sugestão onde a gente colocou uma mensagem doutrinária, né? Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Colocamos aqui para estimular, né, um ensino, incentivar e reforçar, né, a mensagem, né, o convite. Então, o que a gente pode fazer? Quando a gente trabalha com imagens muito elaboradas, a gente pode fazer um contraste usando blocos transparentes. Então, se eu colocar aqui, vamos lá. Por exemplo, se eu puser aqui retângulo, eu vou ter uma caixa, essa caixa tá azul, ó. Eu vou alinhar ela exatamente onde está o ESD, ó, até onde está o EAD. EAD, eu falo EAD, é EAD. Tá? Vamos colocar ela em branco para a gente não fugir do que a gente tá, da nossa arte, né? Ela tem tons de azul, mas tem que dar o contraste. Olha só, se eu deixar assim, fica uma coisa muito, né, dura. Então, se eu selecionar assim como acontece quando eu seleciono o texto, quando eu seleciono um elemento, abre aqui em cima um submenu com opções de edição, tá? Então aqui, ó, eu posso, por exemplo, alterar a forma, tá? Eu posso fazer alterações na forma. Eu vou dar Ctrl Z no meu teclado para desfazer, tá? Para voltar. A gente pode alterar a cor, né? Da mesma forma que a gente fez com as fontes. Caso a gente queira borda, é aqui que a gente vai definir, tá? Olha aqui, ó. Eu posso definir o formato da borda. Se eu quiser escrever um texto aqui dentro, eu posso. Mas o que eu quero fazer com essa caixa de texto é deixar ela transparente. E aí eu clico nos 3 pontinhos. Nessa caixa aqui, eu mexo na opção transparência. E eu vou deixando ela, olha só, mais invisível, ó. Para que isso? Para dar leitura no meu texto, tá? E aí esse ajuste fica a critério de cada um de vocês.
Vamos colocar aqui um texto, né? Pode ser uma mensagem doutrinária, ou até mesmo, às vezes, desmembrar, né, a informação, o que é ESD, né? O estudo sistematizado, né? Doutrina espírita. Olha só, vou colocar aqui o texto. Nesse caso, quando a gente está fazendo uma citação, é interessante sim que a gente mude a fonte, tá? Porque aí a gente dá destaque para o texto de uma forma elegante. Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Aí a gente vai testar, tá, gente? Vocês testem as fontes que tem aí. Eu vou colocar uma fonte mais trabalhada só para a gente, né? E é sempre importante colocar referência de onde a gente tira, né, os trechos usados. O Evangelho segundo o Espiritismo. A referência a gente deixa menorzinha, né? Vamos colocar, repetir a fonte. Isso aqui é só um ajuste fino, tá, gente? Isso aqui fica... Tem que testar, tem que ver como que cada um acha que fica melhor, tá? O importante, então, assim, a gente tem aqui, ó, poderia usar isso daqui ou não. Ah, mas de repente a pessoa quer ajustar aqui a transparência, né? Ó, você vai ajustando aqui onde que fica melhor. O importante é sempre a gente ter em mente, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado com alinhamento. O alinhamento, ele garante uma leitura melhor, né? Uma transmissão mais clara das informações, né? Façam, é interessante quando vocês fizerem alguma arte, passa para algum amigo, passa para o esposo, passa para alguém, porque às vezes a gente comete alguns errinhos de português, né? Isso é normal. Às vezes a gente faz a arte depois que volta do trabalho, já está cansado, ou então está mexendo com aquilo há muito tempo, acaba passando batido alguma coisa, né? Então, sempre lembrando que a leitura, ela é feita da esquerda para a direita, né? A leitura da arte é sempre assim. Então é importante que a gente, com base nisso, a gente coloque as informações obedecendo aquela hierarquia. O título sempre com um tamanho maior. As informações adicionais, elas não podem competir com o título, né? Elas têm que ter uma hierarquia. Então, a brincadeira com as cores faz com que a gente dê o destaque necessário às informações que precisam ser transmitidas. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e no próximo encontro a gente vai fazer uma arte mais simples, utilizando apenas um fundo degradê, uma coisa mais singela, vamos dizer assim. Até lá!